O tipo de fogueira armada para esta noite era do tipo estrela, que produz muita luz, calor e pouca fumaça. A patrulha do cão havia se esmerado na construção dessa fogueira, e a forma de acendimento era guardada como segredo de Estado. Depois de arriadas as bandeiras do mastro, com a cerimônia de arriamento sendo cumprida com toda a honra que as bandeiras mereciam, os escoteiros saíram da formação em torno do mastro, e começaram a se arrumar em volta da fogueira, ainda apagada, iluminando todo o espaço com seus lampiões de carbureto, e outros de querosene. Saídos de trás do grupo, o Feres, o Miguel e o Pôncio, vestidos como gorilas, palha seca sobre as cabeças, com tochas acesas nas mãos, caminhavam como os grandes macacos, e começaram a pular em volta da fogueira. A um sinal do monitor Pérez, abaixaram as tochas e o fogo foi aceso. Uma salva de palmas escoteiras, e um bravo foram dados à exibição. O chefe Hugo tomou a palavra, e cumprimentou a patrulha de serviço, que ainda teria toda a noite de ronda à sua espera, e iniciou convocando o escoteiro Claudio, para contar um fato. O Claudio, meio desajeitado e gaguejando, iniciou a sua fala. Então vou contar para vocês uma das muitas lendas deste local. Devo dizer que esta região serrana era uma das mais ricas em lendas e histórias, e eis alguns motivos. Primeiro, que foi uma região porta do sertão. E também foi por aqui, que os desbravadores, os que buscavam terras expulsando os índios caingangues, que muitos chamavam de coroados, pela maneira que cortavam seus cabelos, foram dizimando-os e se estabelecendo. Outro motivo foi porque se fixaram ao que os jesuítas, que além de catequizar os índios, produziam bens, como comida e riquezas, que através das comitivas, demandavam a capital. Bom, depois dessa explicação, vou contar que, nestes vales que rodeiam as Três Pedras, muitos fatos se desenrolaram, e ainda desenrolam, mas poucas pessoas têm conhecimento, e acabam ficando apenas nas lembranças dos caboclos, que por aqui residem e trabalham. Um dos fatos que fiquei sabendo, é que trabalhadores que se alojam por aqui, aqueles que constroem cercas nestas propriedades, narram coisas interessantes. Esse pessoal constrói pequenos ranchos de pau a pique, cobertos por folhas de palmeira, que servem de local para refeições e repouso, no período que ficam trabalhando. Conversado com alguns deles, tomei conhecimento de um estranho acontecimento, por eles presenciados, principalmente, em noites de lua cheia. Disseram que nessas noites, as de lua cheia, por sobre o pico da segunda pedra, a do meio, entre 11 horas e meia-noite, começa a se ouvir um chiado muito forte, que vai aumentando, aumentando, e começam-se ver raios dourados de luz, que iluminam todo o lugar. Os caboclos que estão por ali, ficam rezando e prestando atenção, para verificar o acontecimento. Dizem que, quando a iluminação está muito forte, emerge, como se fosse de dentro dessa pedra, a figura de um lagarto dourado ou um facho luminoso, envolto por luz brilhante e incandescente, e que, em seguida, voa por sobre o vale, e logo toma uma velocidade enorme, e desce rapidamente, por trás daquele morrete, logo atrás da primeira pedra, e eles ouvem enorme estrondo. Relatam, também, que sentem no ar um cheiro forte de enxofre, e alguns têm uma sensação de pequenos choques elétricos. Eles já viram isso acontecer repetidas vezes, e alguns deles se recusam a ir nesse local, em noites de lua cheia. Todos eles juram de pé junto, que é a mais pura verdade, chegando a dizer que foram no dia seguinte ao local onde o lagarto dourado explodiu, e verificaram que o terreno por ali estava todo chamuscado, e chegando bem perto, notaram que se tinha a impressão que o solo tinha sido rasgado, formando uma fenda, e depois fechado a fogo. Afirmam que esses fatos vêm ocorrendo desde os tempos de seus pais, inclusive alguns deles, que se encontravam em terreno mais próximo, afirmam que aquilo visto de longe tem a forma de lagarto, mas quando se está nas proximidades, a forma não é de lagarto, mas sim de um enorme morcego, muitas vezes lembrando um dragão, aqueles que aparecem em lendas medievais. Esses fatos não ocorreram só em períodos antigos, mas até agora são relatados em rodas dos caboclos, que se reúnem nos bares da cidade de Pardinho. A seguir foi solicitado que o escoteiro Pôncio lesse as notícias publicadas nos jornais de Botucatu, citando o grupo de escoteiros Padre Anchieta, o famoso 27. O Pôncio era meio tímido, e preferia ser desenhista, mas como nunca se pode recusar um pedido da chefia, iniciou a leitura. Primeira notícia.
Nosso grupo foi convidado pelo grupo de escoteiros de Avaré, para participar do desfile do centenário daquela cidade. Nossa formação foi exemplar, com nossos instrumentos, patrulhas alinhadas e nossas bandeiras guarnecidas por guarda especial. Fomos aplaudidos até pelos senhores, governador do estado e prefeito municipal daquela localidade. Ao final recebemos uma placa de participação naquelas festividades, a qual foi devidamente instalada em nossa sede no bairro do Tanquinho. Nosso deslocamento foi feito por via férrea, com passes cedidos pela estrada de ferro Sorocabana, e no trem, tanto na ida, quanto na volta, os outros passageiros nos perguntaram sobre o que fazíamos, e de onde éramos, pois já haviam escutado falar dos escoteiros, mas nunca haviam presenciado um grupo como o nosso. Segunda notícia. Foram hóspedes oficiais da cidade de Botucatu, o rei Leopoldo III, e a princesa Liliane da Bélgica. Logo ao chegarem ao aeroporto municipal, os visitantes foram recebidos pelas autoridades locais e pelos escoteiros do JEPA, que os escoltaram até a cidade. O rei e a princesa vieram visitar seus súditos, os belgas que vieram do Congo belga, na África diretamente para a fazenda Monte Alegre, onde ficaram instalados. Na ocasião da chegada, 2 grupos de pessoas eram próximos aos reais visitantes, os belgas e os escoteiros, já que Leopoldo também havia sido escoteiro em seu país, e nos cumprimentou com a mão esquerda, sinal próprio dos escoteiros. Terminamos a visita com um churrasco na fazenda Monte Alegre. Terceira notícia. Em fevereiro registrou-se em Botucatu uma tromba d'água que, segundo os jornais, causou prejuízo de 15 milhões. A nota dizia: escoteiros botucatuenses prestam serviços à população. Durante a tromba d'água que caiu sobre a cidade na semana passada, a ponte que liga a cidade com o bairro situado ao lado do matadouro local, também foi totalmente destruída. A fim de dar passagem aos moradores daquele bairro, os escoteiros do JEPA, espontaneamente construíram uma passagem provisória naquele local. Essa atitude dos jovens que compõem o grupo escoteiro Padre Anchieta de nossa cidade, mereceu de todos os mais efusivos elogios. Demonstraram assim, os escoteiros botucatuenses, o quanto podem ser úteis à coletividade. Quarta notícia. O Diário Oficial de 18 de novembro, publicou em primeira página em destaque o seguinte: louva o governador, o gesto dos escoteiros de Botucatu. O governador Carvalho Pinto enviou ao presidente da diretoria externa do grupo de escoteiros Padre Anchieta de Botucatu, Dr. Agnello Aldi, expressando congratulações e aplausos a jovens escoteiros da Patrulha do Cão, que praticando o ato de heroísmo, salvaram a vida de um jovem lavrador, cuja carroça, carregada de lenha, tombou na estrada que liga Botucatu a São Manuel, ficando o moço sob a carroça e a carga, e ameaçado por coices dos 2 animais assustados. O chefe do executivo louva os componentes da patrulha, Monitor Pérez, Submonitor Lourenção, escoteiros Badeluce, Tomé, Moreira, Manuel, Luiz Arnaldo, Diógenes e Maurílio, pelo ato de heroísmo praticado, o qual honra todo o grupo botucatuense, e as melhores tradições do escotismo brasileiro. Quinta notícia. Concentração de bandeirantes na Fazenda Lajeado. Aproximadamente 300 bandeirantes acamparam na Fazenda Lajeado, pertencente ao Instituto Brasileiro do Café. Os escoteiros do JEPA, atendendo a um pedido das bandeirantes de nossa cidade, auxiliaram na limpeza do local, na montagem das barracas, e na recepção dos grupos que chegavam de ônibus, orientando o trânsito dos veículos e das comitivas, indicando os locais reservados para cada equipe. O mais curioso é que, ao serem saudadas com o sempre alerta, elas respondiam sempre parata. Foi muito bom sabermos que nossas irmãs bandeirantes conseguiram trazer para Botucatu tantas irmãs no espírito de BP. As bandeirantes, com seus uniformes azuis e brancos, nos deixaram boa impressão, e muito respeito pelas irmãs, que viemos a conhecer. Em seguida foi dada a palavra ao escoteiro Diógenes, para que lhe apresentasse seu trabalho sobre o escoteiro Caio Viana Martins. Com a voz embargada ele iniciou assim: um escoteiro caminha com suas próprias pernas. Caio Viana Martins nasceu em Matozinho, em 13 de julho de 1923, Minas Gerais, arraial que hoje virou cidade. Aos 6 anos seus pais o matricularam no Grupo Escolar Visconde do Rio das Velhas. Mais tarde mudou-se com a família para Belo Horizonte. Matriculou-se aos 8 anos, no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, onde estudou até o 4º ano primário.
Estudou também no Colégio Arnaldo Afonso Arinos, onde entrou para o escotismo. O grupo era patrocinado pelo Educandário. Isso aconteceu em 10 de setembro de 1937. Mais tarde, Caio se tornaria monitor da Patrulha Lobo. Na noite de 19 de dezembro de 1938, o escoteiro Caio Viana Martins, aos 15 anos de idade, estava com seu destino traçado, semelhantes aos grandes heróis da história. A comissão executiva do grupo escoteiro Afonso Arinos, do ginásio do mesmo nome, de Belo Horizonte, ambos hoje inexistentes, organizou uma excursão técnica-cultural a São Paulo. A delegação era formada por 25 membros. A composição do trem noturno estava formada com 11 vagões, sendo do meio, primeira classe, ocupado pelos escoteiros. A viagem se desenrolava normalmente, até que às 2h05 da madrugada do dia 19 de dezembro, entre as pequenas estações de Sítio e João Aires, aconteceu o terrível desastre, quando se chocaram o trem noturno que descia, com o trem cargueiro que subia. Muitos vagões descarrilaram, outros engavetaram e alguns se levantaram. O vagão da frente, ocupado pelos escoteiros, saltou dos trilhos, atravessando para a direita, engavetando-se, partindo-se e tombando sobre o barranco, comprimido para frente pela pressão dos vagões restaurante e leito. Os escoteiros que resistiram ao impacto das composições, reuniram-se em um ponto à direita da estrada. Nesse momento o grupo sentiu falta do escoteiro Gerson Issa Satuf, e do lobinho Hélio Marcos. Na procura ambos foram encontrados mortos. Do vagão leito foram retirados colchões e cobertores, usados para abrigarem os sobreviventes. Para uma cabine foram levados os feridos com maior gravidade. Alguns escoteiros trabalharam na confecção de macas com lençóis e paus, enquanto os demais, com as tábuas que foram retiradas dos vagões, fizeram uma fogueira para iluminar o local, facilitando o trabalho de salvamento. Os primeiros socorros chegaram somente às 7 horas da manhã, 5 horas após o acidente. Os passageiros feridos, inclusive alguns escoteiros, foram transportados para Barbacena. No desastre morreram 40 pessoas. O monitor Caio recebeu forte pancada na região lombar, sofrendo esmagamento das vísceras e hemorragia interna. Retirado do vagão pelos companheiros e recolhido ao vagão leito, Caio Martins parecia dar sinais de estar melhor. Pouco depois, quando seria levado para Barbacena, e notando que um enfermeiro se aproximava com a maca, ele olhou ao redor e viu que havia outros feridos mais necessitados. Encarando o enfermeiro, disse: "Não. Há muitos feridos aí. Deixe-me, que irei só." Um escoteiro caminha com as próprias pernas. Acompanhado dos amigos, seguiu andando para a cidade. O esforço que fez, porém, foi muito grande. Ao chegar ao hotel, deu alguns passos, para depois saírem engolfadas de sangue de sua boca, em consequência da hemorragia interna que sofreu. Levado para a Santa Casa, veio a falecer às 2 horas do dia 20 na presença de seus pais. Foi sepultado no cemitério de Bonfim, zona norte de Belo Horizonte, junto do escoteiro Gerson e do lobinho Hélio Marcos. Atualmente, o dia em que aconteceu esse episódio, é comemorado o Dia do Escoteiro. Seu nome foi dado a um estádio de futebol em Niterói, atualmente cedido ao Botafogo, time daquela cidade. A narrativa daquela notícia, mesmo sendo muito antiga, deixou muitos escoteiros emocionados, e o chefe Hugo pediu 1 minuto de silêncio. Todos os escoteiros ficaram em pé, se descobriram e, com as cabeças baixas, fizeram total silêncio. Ouvia-se apenas o crepitar das madeiras queimando. Suas mentes repassavam a história do Caio Martins, monitor da Patrulha do Lobo. Um exemplo de dignidade, e que honrou sua promessa. Em silêncio acampamento, este canto vim de ouvir. São fábulas da fogueira que nos dizem, escoteiros a servir. Em silêncio acampamento, este canto vim de ouvir. São fábulas da fogueira que nos dizem, escoteiros a servir. São fábulas da fogueira que nos dizem, escoteiros a servir. Esta canção foi iniciada pelo Anwar, que foi seguido pelos demais.
Dava para ver alguns mais emocionados. Em seguida, foi a vez do Toninho Domingues relatar seus apontamentos. Iniciou assim, acampamento realizado no Capão Grande. De 14 a 17 de abril de 1965. Relatório. Dia 14 de abril de 1965. Saída do Sesc, Botucatu às 10 horas e 50 minutos, e chegada no Capão Grande às 11 horas e 15 minutos. A tropa, com 28 escoteiros, foi levada num caminhão da Prefeitura de Botucatu, saindo da sede do Sesc, na Rua Cardoso de Almeida, seguindo em direção ao Lava-Pés, para pegar a rodovia Marechal Rondon, até o acesso ao aeroporto local, e região de Capão Grande, próximo ao Hospital dos Psicopatas, em construção. Depois de descarregarmos o material do caminhão, fomos olhar o local em que iríamos armar as respectivas barracas. Escolhido o local, próximo à represa, foi iniciada a limpeza da área, com a retirada do mato existente, tudo isso sob as ordens do chefe Benedito Machado, pois os chefes Edson Cardoso, Walter Marenzetti e Ademir Cruzolini, tiveram que retornar à cidade. Enquanto armávamos as barracas, uma equipe fez o fogão, para o preparo do almoço. Depois foram armadas as barracas da chefia, que não pôde ser concluída totalmente, por falta de cabos. O trabalho foi concluído com auxílio de cipós, abundantes na área próxima à represa. O almoço foi preparado pelo escoteiro Sérgio Andrade, que saciou a fome de todos, pois o trabalho realizado deixou todos com muito apetite. Depois de um pequeno descanso, na parte da tarde, continuamos a arrumação do acampamento. À noite tivemos o fogo do conselho, muito divertido, com apresentação de cantos, e leitura de pequenos contos escoteiros. Foi servido um delicioso chocolate quente, Toddy, e às 22 horas, com todos recolhidos, houve o toque de silêncio, ficando a segurança a cargo dos plantões, que se revezavam de 2 em 2 horas. Dia 15 de abril de 1965. A alvorada foi tocada às 6 horas e 30 minutos. Após a higiene pessoal, tivemos de lavar as panelas utilizadas no preparo do jantar. Só depois disso e da arrumação das barracas, é que fomos tomar café com leite, e pão com manteiga. Às 8 horas, foram hasteadas as bandeiras nacional e da tropa. Durante toda a manhã trabalhamos na organização do acampamento, fazendo a mesa e os varais para a colocação das cobertas, toalhas e roupas molhadas. Neste dia tivemos a chegada do escoteiro Anuar Tomé, que não pôde vir junto com a tropa. Foi designado para fazer o almoço o escoteiro Antônio Domingues, que preparou um arroz, sardinha com molho e ovos cozidos. Como sobremesa foram distribuídas laranjas. Após o costumeiro descanso, foi iniciada a instrução de campo, com sinalização de bandeirolas, semáforas, jogos e métodos de avaliação de altura. Terminada a jornada de instrução, houve um descanso de 15 minutos, para em seguida prosseguirmos com as tarefas. Em seguida, os escoteiros foram nadar na represa, supervisionados pelo Jair. Os seniores foram encarregados de buscar lenha seca, para o fogo do conselho. O jantar foi preparado pelo escoteiro João Álvaro, que consistia em arroz e salada mista, batata, ovo e sardinha. Às 18 horas, foram arriadas as bandeiras. Depois do jantar, houve a arrumação das barracas, para a passagem da noite. Em seguida, o fogo do conselho, mais uma vez bem divertido, com várias atividades para descontrair o ambiente, e aproximar os jovens escoteiros. Foi servido um chá quente, e às 22 horas foi dado o toque de silêncio, sinal de apito. 3 apitos longos e um curto. Dia 16 de abril de 1965. A alvorada foi tocada às 6 horas e 45 minutos. Fizemos a higiene individual, tomamos o tradicional café com leite, pão e manteiga, arrumamos as barracas e limpamos o campo todo, pois as bandeirantes viriam nos visitar. No horário previsto, 8 horas, com a tropa formada em ferradura, com o sinal de sempre alerta, as bandeiras nacional e da tropa foram hasteadas. Por volta de 9 horas as bandeirantes chegaram, e todas ficaram encantadas com a organização do nosso acampamento. Foi servido um lanche para as visitantes, e após um tempo, elas retornaram para Botucatu. A próxima atividade programada foi uma patrulha com o chefe Benedito Machado, até as obras do hospital psiquiátrico. No retorno, o chefe Ademir Cruzolini fez com essa patrulha uma incursão pela mata,
e depois a prática de natação na represa. Enquanto isso, 2 escoteiros foram até a chácara do Sr. Florindo, comprar laranjas para o almoço. Quando eles chegaram, o almoço já estava pronto, e todos comeram a comida feita pelo chefe Benedito Machado, macarronada com molho de sardinhas e batatas fritas. Na sobremesa foram servidas laranjas. Depois do almoço, os escoteiros, após lavarem seus pratos, talheres e canecas, descansaram em suas barracas, preparando-se para as atividades da tarde. O escoteiro João Álvaro sentiu dores de ouvido, e precisou ser conduzido até a cidade. O noviço Ítalo sentiu tontura e também teve que retornar. À tarde, alguns escoteiros foram buscar lenha para o fogo do conselho. As instruções continuaram com atividades de recreação. Por volta de 16 horas, os escoteiros menores foram tomar banho, sob a vigilância do chefe Benedito Machado e escoteiro Antônio Domingues. Depois, foi a vez dos escoteiros maiores tomarem banho. O jantar foi preparado pelo escoteiro Ribas, uma sopa de arroz e legumes, sendo servido como sobremesa goiabada e mexericas. Nessa noite o fogo do conselho não esteve muito animado, pelo motivo de ser uma sexta-feira santa, que exigiu o devido respeito, e todos foram dormir mais cedo. Um adendo necessário: as bandeirantes, ramo feminino do escotismo fundador por Lady Olave, esposa de Baden-Powell, eram comandadas pela chefe Leida Bertoncini, e normalmente faziam com os escoteiros atividades de arrecadação de alimentos, roupas e agasalhos, destinadas ao povo mais carente. Era muito interessante ver a dupla uniformizada, uma bandeirante com seu uniforme azul, e o escoteiro com seu uniforme caqui, percorrendo as ruas da cidade solicitando as doações. Dia 17 de abril de 1965, último dia de acampamento. Neste dia, a alvorada foi às 7 horas. Após a higiene pessoal, começamos a desarmar as barracas. Quando terminamos, foi servido café com leite, pão e manteiga. Em seguida, arrumamos as mochilas e limpamos a área do acampamento. Como haviam sobrado laranjas e mexericas, elas foram distribuídas aos escoteiros, que aguardavam a chegada do caminhão, para o transporte da bagagem e da tropa. Alguns ficaram ouvindo músicas no rádio portátil, outros fizeram uma pequena excursão pela mata, procurando flores e plantas silvestres. Por volta de 11h20, o caminhão chegou, o material foi colocado na sua carroceria, e todos os escoteiros embarcaram. Quem tinha máquina fotográfica, aproveitou para registrar o evento com fotos de todo o pessoal. O retorno foi sem problemas, e às 11h50, estávamos na sede do SESC. O material foi descarregado e guardado no depósito. Em seguida, o chefe Edson Cardoso avisou que não haveria reunião no domingo, 18 de abril de 1965, e fomos dispensados. Vale ressaltar que durante o acampamento, os chefes Edson Cardoso, Walter Marenzetti e Ademir Cruzolini foram se revezando na chefia, pois precisavam estar na cidade, o primeiro por causa do trabalho nos Correios, e os dois últimos, por estarem prestando o serviço militar no tiro de guerra de Botucatu. Sempre alerta para servir. Relatório feito pelo escoteiro Senhor Antônio Domingues. Em seguida, tomou a palavra o escoteiro Hércio Morbi, que havia feito uma viagem a Curitiba, e aproveitou para conhecer um grupo de escoteiros do ar. Seu relatório foi o seguinte: os escoteiros do ar. O primeiro grupo escoteiro do ar foi fundado em 1938, pelo então Major Aviador Godofredo Vidal, no 5º Regimento de Aviação do Exército, em Curitiba. Recebeu o nome de primeiro grupo de escoteiros do ar Capitão Ricardo Kirk, cujo nome homenageava o patrono da aviação militar, morto heroicamente na campanha do Contestado. No ano seguinte, o Comissário Técnico Nacional da União dos Escoteiros do Brasil, UEB, chefe Benjamin Sodré, emitia parecer aprovando com louvor a iniciativa. Segundo o presidente da União dos Escoteiros do Brasil na época, Dr. Bonifácio Antônio Borba, a criação do escotismo do ar veio preencher uma grande lacuna do escotismo, facilitando aos jovens brasileiros conhecer e amar essa atividade do espírito humano, de que nós, brasileiros, fomos os precursores, com Bartolomeu de Gusmão e Santos Dumont. Embora o exército nunca tivesse faltado, parte do apoio prestado se transferiu com a criação do Ministério da Aeronáutica, tendo encontrado seu ponto máximo no ano de 1951, quando o então ministro da Aeronáutica,
Brigadeiro Nero Moura baixou uma portaria, determinando também o apoio de todas as unidades aeronáuticas às tropas de escoteiros do ar. Começaram a nascer os grupos de escoteiros do ar, GA, em várias organizações militares da Força Aérea Brasileira, Centro Tecnológico Aeroespacial, bases aéreas de Santos, São Paulo, Santa Maria, Canoas, Florianópolis, Brasília, Belém, Natal, Salvador, Rondônia e Sindacta 2. Um outro destaque na história do escotismo do ar ocorreu no ano de 1969, quando um escoteiro pisou na Lua, o astronauta Neil Armstrong, que era um Eagle Scout, nível equivalente ao adestramento máximo de escoteiro da pátria no Brasil. Hoje, o Exército apoia diretamente o do 146º GEAR em Anguera, localizado na Brigada Anguera, em Campinas, São Paulo, e o do 159º GEAR Aviação do Exército, localizado no Comando de Aviação do Exército, em Taubaté, São Paulo. Após essas apresentações, uma salva de palmas escoteiras, e a ordem para a oração da noite. Para essa oração foi indicado o escoteiro Rubens Cardoso. Após todos ficarem em pé, tirarem suas coberturas e se posicionarem, o Rubinho iniciou: Senhor Deus, nos guarde nesta noite, e por toda a nossa vida. Amém. Cada patrulha, então, se dirigiu à sua barraca, e se preparou para dormir. Apenas a patrulha de serviço ficou combinando as rondas,